Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de História do terceiro ano do ensino médio. Gente, vamos continuar trabalhando os governos populistas que houveram no Brasil. Em nossa última aula eu falei para vocês sobre Juscelino Kubitschek, o plano de metas, os 50 anos em 5, a ideia da Constituição de Brasília. E na aula de hoje vamos trabalhar dois governos. Primeiro o governo de Jânio e depois o governo de Jango, ou chamado de João Goulart. João Goulart, na verdade era o nome dele, que acabou sendo conhecido como Jango. Pessoal, em 1961, Jânio Quadros ele conseguiu se eleger presidente da República. Ele tinha, no seu período de campanha eleitoral, como meta varrer a corrupção do Brasil, tanto que ele tinha uma vassoura como símbolo de campanha. E na época, a música de carnaval chamada Varre, Varre, Vassourinha, que ele prometia varrer a corrupção do Brasil. Pois bem, esse governo de Jango foi marcado por, aliás, de Jânio Quadros, foi marcado por uma forte influência do populismo. Para vocês terem ideia, Jânio chegou até a condecorar Che Guevara na época, dando a ele a Gran Cruzeiro, que era o símbolo nacional do Cruzeiro do Sul. Então, isso acabou gerando uma pressão muito grande por parte da oposição e Jânio fez o governo mais curto da história do Brasil, governando apenas por 7 meses. Então, por conta de pressões, ele acaba renunciando com a ideia que o Congresso pudesse não aceitar a renúncia dele. Só que, na verdade, o Congresso acaba aceitando a renúncia dele, e com essa renúncia, quem deveria tomar posse era o vice-presidente dele, João Goulart, que é mais conhecido como Jango. E Jango estava em viagem à China comunista. Jânio renuncia, Jango vai assumir porque era o vice-presidente, embora algumas pessoas queiram impedir que ele pudesse assumir, já que ele estava em visita à China comunista. Mas o fato é, João Goulart retorna ao Brasil, consegue chegar ao Brasil, e ao chegar ao Brasil, Jango, que é João Goulart, acaba assumindo a presidência do Brasil e vai governar o Brasil de 1961 até 1964. Jango, ele propõe uma reforma, recuperar a economia do país. João Goulart tem como meta recuperar a economia do país. Só que ele vai trazer como destaque reformas de base, como a chamada reforma agrária. Ele vai instituir um chamado plano econômico. Esse plano econômico ele procurava recuperar a economia do Brasil, só que ele vai lançar o chamado plano trienal, que era um crescimento político, só que daí esse crescimento político ele acabou não conseguindo avançar. Ele buscou empréstimos com os Estados Unidos da América, tentou conseguir empréstimos financeiros, só que os Estados Unidos precisava saber e queria ter consciência desse destino, desses empréstimos. Ele acaba não conseguindo, mesmo fazendo uma visita oficial aos Estados Unidos, ele vai acabar não conseguindo levar o projeto para frente, porque João Goulart ele vem com a ideia de um governo de reforma de base, ele vai para aprender para um governo de esquerda, e isso não agradava a muitos na época dentro da história do Brasil. Então ele vai acabar não conseguindo conquistar tanto espaço, ele vai desvalorizar a moeda, e daí com isso vai surgir também a oposição que o acusava de ser comunista. E daí vai surgir o chamado o comício, e esse comício que marca o fim do governo de João Goulart. E no dia 31 de março de 1964, João Goulart ele chega ao fim o governo dele e vai haver assim o chamado início alguns classificam como o golpe, não é? O golpe que levou ao fim o governo de João Goulart. E daí, em 31 de março de 1964, João Goulart perde o mandato e vai começar uma nova história do Brasil, que é justamente que é chamado o golpe de 64, o golpe de 1964, e vai começar no Brasil uma nova história que alguns vão chamar do período
ditadura militar no Brasil, e outros vão também chamar do período do regime militar no Brasil. Mas o fato é que o golpe de 64 vai se instalar e vai iniciar uma nova fase na história do Brasil. Mas que essa nova fase da história do Brasil põe fim ao governo de João Goulart, de Jango, e a nova fase da história do Brasil inaugura o período dos militares no Brasil. Mas que nós vamos trabalhar esse período militar, que iremos trabalhar nas próximas aulas, que é um longo período da história do nosso país. Gente, no mais, respondo a atividade, faça um resumo, respondo a atividade e mande para mim ainda hoje. Se cuidem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.